Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre uma técnica de coleta de dados que é denominada formulário. Eu vou falar uma descrição sobre ela, os principais procedimentos, as vantagens, as limitações e ao final eu vou colocar um exemplo de formulário que eu utilizo para fazer algumas dos meus trabalhos em si. Então vamos lá, pessoal. O formulário em si, ele é colocado, ou uma descrição de formulário, nós precisamos entender que formulário é uma lista formal. Ele pode ser um catálogo, ele pode ser um inventário, que ele tem a finalidade ou o seu propósito de coletar qualquer tipo de dado resultante de uma observação ou de um interrogatório. Esse é o primeiro grande ponto, pessoal. Então, quando nós estamos falando sobre formulário é uma lista formal ou um catálogo ou um inventário que você vai utilizar para coletar os dados da sua pesquisa em si. Então, independe da estratégia necessária que você está pensando para o formulário, mas ele deve ser colocado nessa estrutura de coleta de dados. E aí vem resultante de uma observação. Então, se você fez uma observação, você quer preencher um formulário. Se você está fazendo um interrogatório face a face com alguma pessoa, você pode utilizar um formulário em si, cujo o preenchimento é feito pelo próprio investigador, pelo pesquisador. Então, se você está trabalhando uma questão de uma pesquisa científica, você pode colocar essa estratégia de formulário. À medida que faz as observações ou recebe respostas, ou pelo pesquisado sob sua orientação. Todos esses elementos são tratados pela descrição de um formulário em si. Um outro ponto que é muito importante quando se trata de formulário, na verdade o nome formulário, e aí eu coloco também o autor aqui, ele é designado para uma coleção de questões. Então o que você tem? E nós vamos ver no exemplo isso. O formulário, ele tem uma coleção de itens ou catalográficos que eu vou colocando e aquela pessoa, o respondente, ele vai, por lógico, inserindo os dados, as informações necessárias para preencher aquele item do formulário, que são perguntadas e anotadas por um entrevistador numa situação face a face com outra pessoa. Todos esses elementos, pessoal, então, é uma lista formal, é um catálogo, é um inventário, cujo preenchimento é feito pelo próprio investigador em si. Ou também ele pode ser colocado como uma estrutura, uma coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador. Então, eu estou ali para fazer essa estratégia. E aí também, pessoal, o outro lado, o entrevistador, ele faz a pergunta e aí é uma questão pré-definida para nós avaliarmos isso. Então, o formulário tem essa estrutura e ele anota a resposta. Pode ser com alternativas ou não. Depende da sua estratégia para o formulário. Nós vamos ver no exemplo isso. Então, a descrição do formulário, pessoal, outros dois pontos que eu trago aqui para nós deixarmos bem claro sobre o formulário. Quando eu estou construindo, ou seja, na elaboração do formulário, deve haver espaço suficiente para a redação das respostas. Eu posso ter formulários onde a resposta ela é limitada também pelo número de palavras. Posso colocar essa estratégia, posso abrir alternativas de múltipla escolha, posso abrir a escolha muitas vezes numa lista, mas somente para uma resposta. Enfim, você vai ter que definir qual é a sua estratégia ou quais são as estratégias que você pode colocar. E as formas de registro escolhidas para assinar as respostas, pode ser por traço, por círculo, por quadrado, por parênteses e outros tipos de marcações em si. Devem permanecer sempre as mesmas em todo o instrumento. Esse é um ponto importante para nós termos essa estratégia. E o outro ponto, um último ponto aqui, pessoal, é que quando se fala em formulário, a redação ela deve ser bem simples. Ou seja, quando eu estou colocando uma pergunta no formulário para uma pessoa fornecer dados em si, a pessoa ela deve entender, ela deve ter a completude, ela deve ter o conhecimento necessário para responder aquele tipo de pergunta. Por quê? Porque senão a pessoa ela vai ter múltiplas interpretações e muitas vezes não é isso. Na verdade, não é nunca. Não espero que a pessoa tenha múltiplas interpretações. Eu espero que ela responda aquilo que foi colocado para ela. E aí depois, claro, eu posso fazer tratamentos, principalmente análise de conteúdo ou de discurso, enfim, ou parte mais quantitativa que eu queira fazer. Mas eu preciso entender que eu
pesquisador, a minha pergunta deve ser simples, a redação, o título deve ser simples de ser colocado, deve ser claro e deve ser conciso, e ele não deve ter interpretações dúbias ou interpretações duvidosas ou interpretações que possam ter um sentimento de coagir a pessoa que está respondendo aquele tipo de formulário. Um outro item, pessoal, também, itens em demasia devem ser evitados. O que é itens em demasia, pessoal? Não adianta fazer um formulário com 200 perguntas e colocar para a pessoa. Reserve 30 minutinhos do seu dia para responder o formulário. Pessoal, 30 minutinhos, isso é algo muito difícil de alguém participar desse tipo de formulário. Então, tente fazer o que se chama de pré-teste. Elabora o formulário. Primeiro você organiza o formulário, organiza talvez as seções do seu formulário. Aí, dentro das seções, você coloca subseções de pergunta. E aí, o que acontece? Dentro dessas subseções de pergunta, você tem que fazer um pré-teste. Selecione uma amostra ou pessoas que você conheça para pelo menos eles, não sabendo que eles precisam passar, eles não sabendo que eles participam da pesquisa em si, mas eles podem ser pessoas que vão te ajudar a entender um pouco mais a dinâmica do formulário, e aí eles vão te dizer, olha, esse formulário está bom, esse formulário está longo, esse formulário está confuso, esse formulário não está numa boa sequência. Tudo isso na parte de um pré-teste do formulário. Então você reorganiza esses pontos, você pode também fazer um pré-teste com a amostra que você selecionou, então um pequeno grupo, uma amostra da amostra, uma pequena parte para fazer a avaliação do seu formulário, um pré-teste do formulário, e aí sim você pode aplicar em toda a sua amostra que você selecionou. Então você pode ir selecionando, você pode ir fracionando o seu formulário em si. O bom, pessoal, o interessante no formulário é que você inicie também o formulário lembrando de colocar um termo de consentimento livre e esclarecido para as pessoas que elas vão responder o formulário, elas coloquem inicialmente, olha, eu quero responder esse formulário. Então, a partir deste primeiro ponto, ela segue para as demais perguntas do formulário. Não coloque esse termo de consentimento livre e esclarecido ao final. Por quê? Mas aí a pessoa já passou, ela não tem mais o que fazer, ela vai ter que preencher, sim, eu concordo, porque ela já preencheu, então eu preciso iniciar o formulário sempre pensando nessa estratégia, termo de consentimento livre e esclarecido no início. Se ela disse, eu não aceito, o formulário acaba ali. Então, esse é um ponto que você tem que pensar, organizar também na sua pesquisa. E esse termo, ele deve fazer parte de um contexto maior, que é, se dependendo da estratégia, do tema da sua pesquisa, o que você vai fazer, passar pelo comitê de ética. Então, você tem que lembrar desse ponto, passar pelo comitê de ética, esse seu formulário. Outro item, pessoal, é a estética e o espaçamento entre linhas também devem ser observados. Por quê, pessoal? Isso aqui é tudo colocado num pré-teste. E aí se fala nessa questão de espaçamento, a estética, o design, a organização em si. Porque dependendo do tipo de pessoas que você está trabalhando na amostra, daqui a pouco a pessoa tem problema de visão, a letra pequena ela não enxerga. Daqui a pouco ela tem talvez um problema de memória, perguntas muito extensas, ela não lembra totalmente. E aí nós precisamos ir seguindo essa estratégia. Daqui a pouco, perguntas que você faça um contexto com imagens, daqui a pouco fica um pouco melhor de interpretar. Então tudo você vai ter que ir avaliando, que essa chamada redação simples, não somente a redação texto, mas a estratégia de imagem, a estratégia de um design adequado para o seu formulário. Isso é importante que você avalie quando você está pensando na técnica de coleta de dados usando o formulário. Dito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho das vantagens, das limitações, depois nós fechamos com o exemplo. Primeira vantagem, pessoal, com limitação em si, é utilizado para quase todos os segmentos de população. Então, aí que vem, pessoal, eu posso utilizar ele para alfabetizados, analfabetos, populações heterogêneas, enfim, para um grande leque de comunidade que eu vou colocar na minha estratégia. Só que por outro lado, pessoal, o formulário menos liberdade nas respostas, em virtude da presença de entrevistador em si. Então, tem o formulário,
e aquela pessoa vai respondendo em si. Essa é uma limitação ou uma desvantagem, se é possível apontar desse formato. Um segundo ponto, pessoal, de vantagem do formulário é o seguinte: presença do pesquisador, que pode explicitar os objetivos da pesquisa, orientar o preenchimento do formulário e elucidar significados de perguntas que não estejam claras. Aqui, pessoal, quando eu estou trabalhando o formulário em si, eu preciso pensar o seguinte, que eu, como pesquisador, eu quero a melhor resposta possível, mas a melhor resposta não é aquilo que eu acho que é. A melhor resposta é aquela que o respondente ele consiga entregar o melhor de si para aquela pergunta. Então esse é o grande elemento, pessoal. Se eu esclarecer a questão do objetivo da pergunta, da pesquisa em si, orientação mais adequada, com uma estrutura, com calma, com paciência sobre o preenchimento, o que vai acontecer? A pessoa vai se sentir mais segura, a pessoa vai se sentir mais confiante, ela vai se sentir inclusive mais importante de participar daquela sua pesquisa. Então lembra dessa questão. Só um ponto que é importante, pessoal, na parte, eu coloco aqui explicitar os objetivos da pesquisa, mas não o objetivo ou o tipo de resposta que eu quero daquela pergunta. Isso não é parte do pesquisador. O pesquisador não fala isso. Eu não posso dizer para a pessoa, olha, se tu responder tal coisa, então vai querer que esse é o tipo de significado. Se você responder negativo, quer dizer isso. Então eu não posso ter isso. Por quê? Porque eu não posso coagir a pessoa nem fornecer para ela uma interpretação ao meu senso. Eu tenho que observar o que ela está me dizendo, porque senão não adianta o formulário. E aí se tem, na limitação, risco de distorções devido à influência do aplicador, que é o que eu disse agora. Eu posso ter distorção. A pessoa pode se sentir muitas vezes mal, muitas vezes afetada psicologicamente. Então, se ela está se sentindo mal ou ela não está gostando daquele formulário, verifica a possibilidade de substituir aquela pessoa, coloca outra no seu contexto de amostra. Por quê? Porque é importante que você não tenha uma resposta com problemas, com viés, uma resposta atrapalhada, uma resposta que não vai te ajudar na sua pesquisa em si. Um terceiro ponto de vantagem com limitação, flexibilidade para adaptar-se às necessidades de cada situação, podendo o entrevistador reformular itens ou ajustar o formulário à compreensão de cada informante. Aqui que é muito importante. Por que a compreensão de cada informante? Por uma questão simples, eu preciso que ele me entregue o melhor dele naquele momento. E eu preciso entender isso. Se ele não está interpretando da melhor forma, ele não vai ter a melhor entrega em si. Se eu não recebo o melhor, eu não entrego o melhor. É uma questão simples. Então, eu como pesquisador, eu preciso entender e eu preciso me ajustar, me modelar àquela questão do informante em si. Limitação desse item, pessoal. Menor prazo para responder as perguntas. Não havendo tempo para pensar, as respostas podem ser invalidadas. Aquilo que eu já disse anteriormente. Isso, formulários longos, formulários com perguntas confusas, formulários que deixam perguntas dúbias. O que vai acontecer? Eu posso invalidar aquele meu formulário. É isso que eu quero na pesquisa? Claro que não. Então eu preciso entender esse ponto. Um quarto item, pessoal, para nós pelo menos entender esses elementos, obtenção de dados mais complexos e úteis. O formulário também pode servir isso, ele é uma base registrada, dependendo do tipo da estratégia, se eu uso, por exemplo, um formulário de papel ou se eu uso um formulário eletrônico. Na maioria, pessoal, na maioria das pesquisas em si, principalmente aí eu posso colocar, e você pode ter vários tipos de utilização, mas um dos mais simples é o Google Forms. Você pode utilizar ele, ou Google Formulários em si, nós vamos ver exatamente nesse tipo de formulário que é do Google, que o que se faz, pessoal? É um formulário, primeiro é eletrônico, então eu não tenho problema de fazer impressão. Segundo, a modificação da pergunta, ela pode ser quase que instantânea. Então, se eu avaliei um pontinho, faltou um item, eu posso mudar na hora, um minutinho antes, muitas vezes, de iniciar a questão com o informante em si. Então, eu tenho flexibilidade em si. Diferente num formulário impresso, um formulário em papel, que eu não tenho esse tipo de flexibilidade em si. Então, aí ainda mais, pessoal, que no formulário impresso eu preciso trazer, eu preciso pegar todas aquelas informações e repassar
por algum elemento de tecnologia, para que eu tenha essa estratégia. Então, vou ter que colocar ele numa planilha, vou ter que tabular, então tem todos esses elementos. Então, você vai ter que avaliar. A minha recomendação, minha sugestão, fica a seu critério, por lógico, você deixe de lado a questão de um formulário em papel em si e pense em formulário eletrônico, digital, que é muito mais fácil para a sua utilização. E o que acontece, pessoal? Nesse elemento ele pode ser mais demorado, tá? Com dados mais complexos e tal, por ser aplicado a uma pessoa de cada vez. Então eu posso pensar nessa estratégia. Tudo depende, pessoal. Muitas vezes o formulário em uma só pessoa por momento, eu posso fazer vários. Então depende da minha estratégia. Eu posso reunir um grupo de 20 pessoas e aplicar um formulário, sem problema nenhum. Então tudo depende. Numa sala. E aí todo mundo pode fazer essa estrutura. Você pode fazer uma leitura antes do formulário para todos. Então, você tem uma pergunta em relação à organização geral ou o tempo do formulário, pode ser. Tá? Então, é possível. Pode fazer essa leitura inicial, pessoal, muitas vezes serve, não para você influenciar a pessoa, mas para ela, pelo menos, já ir pensando uma prévia de resposta. Porque muitas vezes ela passa a página 1, passa a página 2, aí lá na página 3 tem perguntas, muitas vezes ela já está cansada. E aí ela esqueceu de alguns detalhes importantes. Então, isso serve para você também ter essa atenção. Um quinto ponto, pessoal, com vantagem e limitação. Facilidade na aquisição de um número representativo de informantes em um determinado grupo. Aquilo mencionado anteriormente. Se você vai colocar 20 pessoas numa sala, facilidade na aquisição. Você não precisa distribuir 20 formulários impressos. Você pode enviar um link para as pessoas acessar aquele seu formulário para fazer o preenchimento. Insegurança nas respostas, por não haver anonimato. É um ponto também, pessoal. É um elemento importante aqui que você trabalha. Eu sei quem foram as 20 pessoas que preencheram. Tem esse ponto também. Aí que vem a questão, muitas vezes, do formulário impresso. Então, o formulário impresso, e que a pessoa em papel, o que acontece? Muitas vezes você coloca lá 20 pessoas e, claro, você vai saber as 20 pessoas, mas daqui a pouco você não sabe o direcionamento daquelas pessoas e tudo mais. Tem alguns casos, que tipo de formulários que eles pedem um e-mail da pessoa. Tá? Então, ali já fica uma questão que o pesquisador tem que garantir o sigilo daquelas informações. Isso é importante que você deixe claro isso na sua estratégia, no primeiro momento que você está trabalhando. Um sexto ponto e último, pessoal, é uniformidade dos símbolos utilizados, pois é preenchido pelo próprio pesquisador em si. O que é uniformidade, pessoal? Eu preciso ter aqueles símbolos que eu estou utilizando, abreviações e outros elementos em si, que todas as pessoas ou os informantes conheçam todos esses elementos, para não ter problema, tá? Para não ter problema. Muitas vezes a pessoa está preenchendo lá o formulário na página 4, então ela pergunta uma questão, a pessoa na página 2, mas isso aqui será que é, será que não é? O pesquisador disse para ela lá que essa sigla significava tal coisa, mas aqui tem outra sigla, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? O que ele vai me dizer em relação a isso? Pode gerar insegurança de vez em quando. Então eu posso deixar, quando você usar alguma sigla, abre parênteses e escreve o que significa aquele termo em si, aquela sigla em si. É importante para a pessoa na hora, ela se quer perguntar, muitas vezes, num grupo, ela pode se sentir até constrangida, inibida de fazer esse tipo de pergunta. Então, você é o pesquisador, você é o que está avaliando o que você quer, a melhor resposta possível. A melhor resposta possível é aquela que a pessoa entenda de primeira a sua pergunta. E limitação, pessoal. Pessoas detentoras de informações necessárias podem estar em localidades distantes, tornando a resposta difícil, demorada, dispendiosa. O que acontece? Acontece com aquele formulário que é muito grande. Acontece com aquele formulário que você dá 30 minutos para a pessoa muitas vezes não tem 30 minutos para responder. Por quê? Porque 30 minutos é muito. Você vai ter que avaliar isso, depende do seu grupo que você está trabalhando, pessoal. Tem casos que o formulário 30 minutos é muito? Não, ele não é muito porque ele faz parte de um ambiente de trabalho em si. Então eu posso responder. Agora tem casos de pesquisa, então às vezes você está na academia, então numa instituição de ensino superior, você envia para uma empresa, então você quer que um setor pare 30 minutos para responder as suas questões do seu formulário.
É muito difícil que isso aconteça, pessoal. O que eles vão fazer? Muitas vezes eles podem tirar um supervisor daquele setor para responder. E aí, daqui a pouco, você não é nem o supervisor, daqui a pouco é o estagiário que responde, o estagiário que vai trabalhar isso. Então, lembra, pessoal, tá? Você vai ter que ter esse pensamento em si. Tá? O formulário, muitas vezes, depende dessas estratégias. Então, vamos passar agora, pessoal, só para nós vermos uma avaliação geral de um preenchimento de formulário. Pelo menos uma estratégia geral de como que eu utilizei em alguns tipos de pesquisa. Pessoal, o primeiro item que eu quero mostrar para você quando começa a questão do formulário é o termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso, pessoal? Então eu vou deixar esse modelo aqui para que você também possa trabalhar no seu formulário em si, para você enfim, apresentar e ter uma estratégia já bem delineada. E aí eu vou fazer a leitura dele aqui para nós trabalharmos. Eu tenho outros modelos aqui, mas eu deixo pelo menos esse modelo 1 para você desenvolver. Pode usar outros modelos? Claro que pode, pessoal. Na internet tem vários outros modelos para adaptar a sua pesquisa. Primeiro ponto. Atenção, pesquisador. Durante o desenvolvimento do trabalho, o termo deverá ser feito em 2 vias, sendo que uma via será entregue ao sujeito da pesquisa após ser assinado pelos interessados e a outra ficará em poder do pesquisador. Esse é o grande primeiro ponto, pessoal. Então, se você está fazendo uma estratégia de utilização do formulário impresso, você tem que entregar para o seu interessado ou para o sujeito da pesquisa um elemento impresso dessa estrutura. Tá? Então, esse é a estratégia. Lembrando, pessoal, é o termo de consentimento livre e esclarecido, não é a resposta. Então, a resposta é uma coisa, a resposta você não entrega, até para não haver algum problema em relação a essa questão. Termo de consentimento livre e esclarecido. Título da pesquisa, então você pode fornecer o título da pesquisa, nome do pesquisador principal ou do orientador em si, e nome do pesquisador assistente, de alunos em geral. Então, você pode colocar essa estratégia. Inclusive, você pode colocar a estrutura de, se for uma universidade, qual é o nome da sua instituição de ensino superior. Então, você pode colocar nome IES, nome da instituição de ensino superior. Tá? Então, você pode colocar o nome, tudo fica tranquilo para essa questão. Muitas vezes dá um maior embasamento, maior credibilidade à sua pesquisa, e isso fica importante para as pessoas se sentirem seguras em relação ao seu trabalho. Entendido esse primeiro ponto, pessoal, eu posso colocar primeiro item, natureza da pesquisa. Então, o senhor ou senhora está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem como finalidade. Então, você pode explicar em linhas bem gerais a finalidade da sua pesquisa. Tá? Então, você pode colocar que tem como objetivo tal coisa. Então, você coloca lá o objetivo da sua pesquisa. Tá? Segundo item, pessoal, no termo participantes da pesquisa. Então, coloca o número de participantes, especificando qual será a população alvo da pesquisa. Se você verificar como necessário. Então, participantes da pesquisa, pessoas do setor A que trabalham no turno tal. Então, você pode colocar essa estrutura. Terceiro ponto, envolvimento na pesquisa. O que você pode colocar? Ao participar desse estudo, o senhor ou a senhora permitirá que o pesquisador fulano de tal tem liberdade de se recusar a participar e se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o senhor ou a senhora. Sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone. Então, você pode colocar seu telefone em si, telefone, e-mail, enfim, do projeto e, se necessário, através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição fulana de tal. Então, esse é o terceiro ponto que você pode colocar. Seguindo, pessoal, quarto ponto, sobre as entrevistas, se houver, especificar como serão realizadas. Então, você pode falar sobre a condução dessa entrevista utilizando essa estrutura de formulário em si. Tá? Quinto ponto, pessoal, riscos e desconforto. A participação nessa pesquisa não traz complicações legais. E aí você deve falar, especificar aqui possíveis riscos e desconfortos gerados durante a pesquisa. Os procedimentos adotados nessa pesquisa obedecem critérios de ética em pesquisa, se for o caso, né, pessoal, seres humanos, conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados aqui ao longo dessa pesquisa oferece riscos à sua dignidade. Então, sobre a questão de risco e de desconforto em si. Sexto, confidencialidade, pessoal, extremamente importante. Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador ou orientador terão conhecimento dos dados e, além disso, terão conhecimento dos dados e a divulgação não será feita de nenhuma forma para terceiros. Você pode colocar isso também.
7º item, pessoal, benefícios. Ao participar desta pesquisa, o senhor e senhora não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que esse estudo traga informações importantes sobre. Aí você pode colocar aqui, pessoal, nesse pequeno pedaço, sobre o seu tema de pesquisa. Qual que é você espera o quê? Apresentar essa estratégia de forma que o conhecimento que será construído a partir dessa pesquisa possa. E aí você pode entregar uma finalidade. Então, aqui, uma finalidade em si. Você colocou o tema, pode colocar a finalidade. Onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, fulano de tal. 8º, pessoal, e é importante deixar claro isso, o senhor ou a senhora não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. É importantíssimo deixar isso, pessoal, importantíssimo deixar, porque nunca sabe a possibilidade em relação a um formulário em si. Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem. Observação: não assine este termo se ainda tiver dúvida a respeito. É importante você deixar esse elemento aqui registrado. Consentimento livre e esclarecido. Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar desta pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. Eu preciso colocar isso aqui, pessoal, e a divulgação dos dados. Por quê? Porque não adianta autorizar a realização da pesquisa, mas não autorizar os dados. É quase lógico isso, pessoal, tá? E aí vem, para finalizar, nome do participante da pesquisa, assinatura do pesquisador, do orientador, participante aqui do pesquisador principal, demais pesquisadores, comitê de ética em pesquisa, endereço, telefone, site, qualquer coisa em relação a esse ponto. Então, pessoal, você veja que, na verdade, não tem nenhum grande elemento, você pode preencher aqui talvez menor, uma letra um pouquinho menor, pode fazer um texto mais único, fica a seu critério em si, tá? Então, o importante é que você entregue esses elementos quando fizer a sua pesquisa utilizando o contexto de formulário. E aí vamos passar agora só para vermos um formulário em si, que muitas vezes que eu já utilizei em pesquisas anteriores. Vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, é um exemplo de formulário que eu já utilizei anteriormente em pesquisas. E aí, o que eu coloco, pessoal? Aqui era uma pesquisa sobre a questão de laudos em si, laudos técnicos utilizados. Então, eu colocava lá, além do formulário em si anteriormente, do termo, prezado servidor, peço a tua importante colaboração para o preenchimento desse questionário sobre o serviço de laudo eletrônico na nossa empresa. Esse formulário integra a pesquisa inovação em serviços públicos e tal, realizada pelo servidor Vilmar Machado, em parceria com a UFSM e URI na área de engenharia. O questionário foi gerado pelo sistema automático do Google Drive, do formulário, o Google Docs, de modo que as respostas alimentam a planilha de resultados únicas, sem dados de origem ou identificação, garantindo total sigilo do participante. Para informações complementares acerca dessa pesquisa, bem como verificação dos dados acima informados, sinta-se à vontade de entrar em contato pelo telefone e tal. O tempo para responder é inferior a 3 minutos. Grato pela atenção, prazo para a resposta. Eu coloquei aqui, pessoal, claro, isso aqui já é um formulário antigo que eu utilizei. Tem coisas que é possível de você readequar, tem coisas que é possível de fazer readequação em si. E aí vem, eu colocava as perguntas, você pode ver, a pessoa pode escolher o que quer, pode fazer na hora. Isso aqui é múltipla escolha, então você tem resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa. A pessoa pode carregar um arquivo em si, você pode colocar escala, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data, horário. Então você veja que quando você está utilizando um formulário mais eletrônico em si, tem possibilidade de você trabalhar em si. Inclusive eu deixo aqui nesse nosso material um vídeo que eu gravei sobre a utilização dos formulários da Google, para que você tenha essa técnica e aprimore mais a sua utilização. E aí eu coloco escalas aqui no caso, de 1 a 5, Likert, tá? Para que você tenha esse tipo de entendimento. Vai seguindo o formulário, pelo menos para que você avalie todo ele, tá? E aí, a grande questão, pessoal, aqui nesse caso eu obtive 36 respostas, ou respondentes em si. O que acontece, pessoal? Essa é a questão, ver no aplicativo de planilhas. Então, eu tenho acesso diretamente ao aplicativo de planilhas para ser feito.
Aí eu não preciso ficar pegando papel por papel e anotando e tirando essas estruturas. Então eu pego elas e vou avaliando. Posso fazer por um resumo aqui, posso fazer por pergunta em si, então se eu quero avaliar cada uma delas, posso fazer individual, posso trabalhar do formato que eu acho melhor esse elemento. Claro que não aceita mais respostas aqui, porque isso aqui já é uma pesquisa passada, então você veja, ó, eu tenho na hora como que é a estratégia, ó, todas elas, ó. Então eu posso ir avaliando, ó, e posso ir copiando essa estrutura, o que eu quero naquele momento, o que eu tenho, posso fazer por pergunta, por interesse, por área, vai avaliar como você quer tabular os seus resultados em si. E, inclusive, deixei ao final aqui aspectos para as pessoas fazerem o preenchimento em si. Então, eu tenho dados quantitativos, aqui no caso, tenho dados qualitativos para ser trabalhado nessa minha estrutura. Então, pessoal, retornando aqui a nossa questão do formulário em si, espero que esse vídeo tenha ficado para você um elemento, um embasamento técnico importante para você organizar o seu formulário, para você pensar o seu formulário, ajustar a sua proposta de coleta de dados e que esse formulário se sinta e que repasse segurança para você seguir com a sua pesquisa em si. Boas coletas de dados para você na sua estrutura de formulário. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.